E agora você vai entender melhor como que os seus pensamentos interferem e impactam na sua vida. Você já aprendeu que você tem, diante de uma situação, você tem um pensamento. Esse pensamento, ele vai produzir e liberar substâncias químicas que vai cair na sua corrente sanguínea, que vai mandar mensagem para todo o seu corpo e você vai sentir coisas conforme isso que você estiver pensando. E o seu sentimento vai mobilizar a sua conduta. Você vai agir no mundo conforme o que você pensa e o que você sente. E a sua ação traz consequências que transformam a sua realidade, confirmando as suas crenças, os seus pensamentos como uma profecia autorrealizável, o que retroalimenta esse círculo vicioso. Então, agora que você já aprendeu isso, eu vou contar para você mais uma historinha para você identificar qual é o seu padrão de funcionamento e como você costuma agir frente às coisas do seu dia a dia e como que esses pensamentos eles vão moldando a sua realidade, moldando a sua rotina, a sua vida, como que as coisas vão acontecendo. Suponha que eu coloquei dois personagens, tá? O João e a Maria. Suponha que o João, ele é uma pessoa que nesse momento ele está acostumado a pensar coisas negativas, a enxergar o mundo com esse olhar negativo. Observe que ele não nasceu assim, mas ele foi aos poucos se tornando essa pessoa. Coisas foram acontecendo na vida dele e ele, dependendo da forma como ele interpretou, como ele enxergou essas coisas, ele foi formando crenças. Se ele está pensando de maneira negativa, provavelmente essas crenças são restritivas, são limitantes. Então ele começou a pensar coisas ruins sobre ele, sobre a identidade dele, formando rótulos negativos. Eu não sou nada, eu sou burro, eu não sei. Sobre a capacidade, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nasci assim, vou continuar assim. Nada vai adiantar, nada do que eu faço vai mudar essa situação. Eu não mereço bons resultados, eu não mereço uma vida boa, eu não mereço estar bem, eu não mereço estar feliz, eu não mereço me divertir, eu não mereço me cuidar. Isso é para os outros e não para mim. Então assim, nesse exemplo, vamos supor que o João é uma pessoa que reclama demais, ele acorda reclamando, então ele reclama de tudo e ele ficou viciado em reclamar. Reclama do café da manhã porque só tem aquilo para comer, reclama do almoço, reclama do trabalho, reclama do trânsito, reclama porque o carro dele tem que ir para o concerto, reclama porque ele não tem roupa para ir para tal lugar, reclama. E aí ele começa a se afundar numa postura de vitimização, porque as coisas ruins só acontecem comigo, porque nada dá certo pra mim, porque eu, sabe? E aí ele começa a pensar um monte de coisas ruins. Como será que ele vai se sentir? Feliz, alegre, animado ou ele vai se sentir mal? Provavelmente ele vai se sentir muito mal. E todos esses pensamentos geram substâncias químicas que são neurotransmissores, caem na sua corrente sanguínea, você vai sentir coisas, então ele começa a se sentir mal, o corpo dele começa a se sentir mal. Às vezes ele tá cansado e não sabe por quê, ele tá sentindo um peso, a vida dele pesada. E aí, se ele está mal, qual será a conduta dele? Como que ele vai agir? Com o que ele vai se conectar? Então, se ele tá pensando coisas ruins, provavelmente ele vai se identificar com todas as coisas do mundo dele que tem um cunho negativo, porque ele está pensando coisas ruins, então ele vai se conectar, se sintonizar, se identificar com coisas negativas. Então ele vai começar a assistir cada vez mais aquelas notícias trágicas e vai ficar perpetuando na cabeça dele aquelas preocupações, porque, nossa, eu vi então notícia, você viu o que aconteceu, e aí ele conversa sobre isso e conta isso para todo mundo e fala sobre isso e alimenta aquela ansiedade, aquela preocupação, né, catastrofizando, pensando sempre no pior, nas piores possibilidades, e aí ele vai alimentando essas ideias negativas. Com que tipo de músicas ele vai se conectar? Que tipo de novela, filme ou série que ele vai se identificar? Com coisas que tenham a ver com ele, que falem do mal-estar dele, porque ele não tá bem. E aí ele vai selecionando
todos esses conteúdos e ele vai se identificando e ele vai se nutrindo disso e ele vai ficando cada vez pior, ele vai se sentindo cada vez pior. Com isso, ele não tem uma conduta adequada para resolver os seus problemas. Muito pelo contrário, ele paralisa. Então, esse é o João. Do outro lado, nós temos aqui, vamos dar o exemplo, né? A Maria. Vamos supor que a Maria é uma pessoa, ela enxerga pelo lado bom. Ela sabe que tem coisas ruins, mas ela escolhe ver o lado bom. Ela enxerga as coisas boas da vida. Então ela agradece, ela criou o hábito de agradecer. É uma pessoa que já levanta agradecendo. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. Obrigado pela comida sobre a minha mesa. Que maravilha que temos esse alimento para comer. Nossa, obrigado pelo meu trabalho. Que o bom que eu tenho esse trabalho, porque assim eu posso me sustentar. O que eu posso fazer para melhorar aqui? Eu tô pensando em outras possibilidades, eu queria trabalhar com tal coisa. Qual habilidade que eu preciso desenvolver que eu ainda não tenho? Como é que eu posso treinar isso para trabalhar com aquilo que eu quero, para me realizar? Então ela foca nas soluções. Ela não fica ali naquela postura vitimista que só prejudica ela, que só enfraquece a autoconfiança dela. Muito pelo contrário, ela pensa em coisas boas dentro da realidade, mas o que eu posso fazer para resolver? Enquanto o João focava no problema, a Maria foca nas soluções possíveis. O que eu posso fazer que está em minhas mãos para resolver isso? Isso aqui foge do meu controle, não está em minhas mãos. Então, como que eu posso fazer para resolver isso internamente? Como é que eu posso mudar a minha forma de pensar para eu me apaziguar com essa situação, para eu resolver isso na minha cabeça, para eu ficar bem, para que eu possa ter uma conduta mais adequada, para resolver os outros problemas que dependem de mim, para eu melhorar a minha qualidade de vida. Então a Maria é uma pessoa que ela se conecta, ela vai se conectar com o quê? Ela vai se conectar com coisas boas, com músicas que coloquem ela para cima, com filmes que façam ela sorrir, com ideias, com conteúdos que agreguem valor, com conteúdos que agreguem conhecimento. Ela vai se conectar com tudo aquilo que é bom, com pessoas que colocam ela para cima, com pessoas mais hospitaleiras, com pessoas que têm uma autoconfiança, uma autoestima em dia. Por quê? Porque ela tá bem. Então ela pensa coisas boas, ela se sente bem, ela tem uma conduta que promove, que nutre ela, que promove o bem-estar. Então ela se conecta com música, filme, novela, notícia, tudo coisa positiva. Ela foca nas soluções, ela vai se conectar com pessoas que também estão nessa vibe mais positiva, que reforçam ela, que colocam ela para cima, confirmando as crenças. Então ela tem uma conduta adequada que confirma as crenças positivas que ela tem sobre ela mesma. Nossa, eu sou muito maravilhosa, as pessoas gostam de mim, olha só que legal. Então perceba que a ação dos dois é completamente oposta. Por quê? Porque o pensamento deles está completamente oposto. Então, enquanto um só pensa coisas ruins e tem uma ação inadequada que traz resultados horríveis para a vida dele, a outra tem pensamentos positivos, pensa em coisas boas, se sente bem, tem ação adequada, age de maneira mais assertiva, traz excelentes resultados para a vida dela, que confirma as crenças positivas que ela tem. Então, por que eu contei esse exemplo dessa historinha? Para você pensar, qual dos dois personagens, com qual dos dois que eu mais me identifico? Com o João ou com a Maria da historinha? Na maior parte do tempo, o que eu estou alimentando aqui? Pensamentos que me constroem, pensamentos que me favorecem, pensamentos que me fortalecem a minha autoconfiança, minha autoestima, o meu amor próprio. Com o que eu estou me nutrindo? Ou eu estou alimentando pensamentos que me destroem, pensamentos que me sabotam, que me boicotam, que me torturam, que me fazem mal? Qual dos dois personagens eu me identifico mais? Na maior parte do tempo, qual é o meu padrão de pensamento? Comece a se observar. Eu tô aqui ou eu tô aqui? Que tipo de vida eu quero construir para mim? O que eu quero viver no dia de hoje? Uma vida de céu, como se eu estivesse vivendo num paraíso, ou uma vida de tortura, de dor, de sofrimento? Não, eu quero viver uma vida de céu. Então eu preciso escolher alimentar aquilo que me constrói e não aquilo que me destrói. Eu preciso focar naquilo que me dá lucro, naquilo que me é benéfico e não naquilo que me
vai me destruir, que vai me fazer mal. Ah, Vanessa, mas então eu tenho que ignorar que as coisas ruins estão acontecendo no mundo? Não, você não tem que ignorar. Nós temos que ser realistas. Então não é você negar, é você admitir. Sim, nesse momento tem um monte de coisa ruim acontecendo. Só que se você escolher focar só nisso e enxergar só isso, isso vai ressaltar os seus olhos, você só vai enxergar essas coisas ruins e você vai se sentir cada vez pior. Você vai ficar paralisada. Você vai se afundar cada vez mais nessa lama de dor, de tortura, de sofrimento, nesse buraco em que vai ser difícil você sair depois e não vai ter condições de fazer alguma coisa para ajudar. Às vezes, algumas pessoas que dependeriam de você, que você poderia ajudar, você fica de mãos atadas. Porque você tá presa no pensamento negativo, você se sente mal, você não consegue fazer nada para ajudar. Então, qual é a saída? É você sim encarar que sim, existem muitas coisas ruins acontecendo, mas também tem a rosa. Lembra que eu falei? Tem o espinho, mas também tem a rosa. Quantas outras coisas boas também estão acontecendo e que não são divulgadas? Então você só vê o mal, você esquece de ver o bem. Você esquece de ver a luz, você só vê as trevas. Então você precisa olhar também. Nesse momento tem muita coisa boa acontecendo. Olha só quantos livramentos eu tive hoje. Nossa, eu poderia ter me machucado, não aconteceu nada comigo. Nossa, que bom, obrigado, não aconteceu nada. Quantos livramentos eu tive? Olha só quanta coisa boa que eu tenho. Nossa, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho roupas, eu tenho alimento, eu tenho meu lazer, eu tenho meus estudos. Nossa, eu tenho acesso a esse curso, eu posso ampliar o meu olhar, eu posso desenvolver ferramentas, recursos para transformar a minha vida. Eu posso desenvolver aquilo que eu preciso para melhorar a minha condição. Eu tenho pensamentos, eu tenho possibilidade de ampliar o meu olhar, eu sou um ser pensante, eu sou capaz de criar saídas para os meus problemas. Olha só, quando você muda o seu olhar, eu tenho uma família, eu tenho amigos que se importam comigo. Se eu ficar fixada naquelas pessoas que me maltratam, eu deixo de ver quem me trata bem. Eu não enxergo as gentilezas pequenas que eu recebo dessas pessoas, um beijo, um abraço, um carinho, eu deixo de enxergar porque eu só tô olhando coisa ruim. E aí eu deixo de ver o que é bom, eu deixo de ser feliz, eu deixo de aproveitar e saborear os bons momentos. Então a gente tem que pensar sobre o nosso pensamento, para onde é que o meu pensamento está me levando. Se eu quero me sentir bem, eu preciso gerenciar, administrar e levar ele para um bom lugar, para você pensar coisas boas, para você se sentir bem, para você ser mais realista, mais objetiva, para você não ficar se desgastando com preocupações que não vão te levar a lugar nenhum a não ser ao mal-estar. Entende? Então comece a se analisar, comece a perceber qual é o meu padrão de pensamento e como eu posso fazer para mudar isso se eu quero me sentir melhor.